ter a compreensão dos colegas respeitosos, senadores pela ordem Zequinha e Paulo Rocha, que entenderam o motivo de pedir, pois Vossas Excelências estavam na minha frente de inscrição. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pediu uma reunião urgente comigo agora, assunto diabetes, e eu vou lá prazerosamente. Brasileiros e brasileiras, nossos únicos patrões, eu aqui hoje subo à tribuna, como empregado público que sou, e peço à pátria amada a atenção. Se prepare. Aqui, toda a nação hoje vai ter a certeza da isenção no comportamento do empregado público Jorge Cajuru, representando com orgulho e gratidão o estado de Goiás. Tenho repetido aos meus caros colegas, senadores e senadoras, que construí a minha vida pública pautando a transparência. Todas as minhas convicções se assentam sobre o pilar de que a vida pública, em todos os seus matizes, tem que ser verdadeiramente pública. Público, do latim publicus, é um adjetivo que permite qualificar aquilo que é manifesto, notório, sabido ou visto por todos. É aquilo que pertence a toda a sociedade e que é comum ao povo. É nesse sentido que entendo também que a sociedade deve estar a par de tudo o que acontece no espaço público, na vida pública, na política pública, na função pública, no dinheiro público, etc. Se é público, a sociedade brasileira tem que estar tomando conhecimento com toda a transparência. Conforme disse ontem aqui, a partir de dados levantados, 100% inquestionáveis, vou dar hoje, para o Brasil inteiro se estarrecer, transparência a algumas caixas pretas da administração pública. A população brasileira, que está ávida por isso, merece estar bem informada sobre o que ocorre neste Brasil. Em pronunciamento da semana passada sobre o assunto, listei aqui na tribuna alguns dos privilégios da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. Só eu sei a repercussão. Basta ver nas redes sociais do Cajuru as milhões de visualizações, os milhões de comentários. Todavia, alguns não entenderam e viram aquilo como um ataque à nossa Suprema Corte. Digo que se trata de uma percepção equivocada. Eu fiz críticas não ao Supremo, até porque lá tem muita gente que eu respeito e até me emociono quando se pronuncia para votar. Na verdade, foi crítica aos privilégios do Supremo Tribunal Federal. Repito, privilégios que indignaram o Brasil. Em última análise, há privilégios do Poder Judiciário, assim como vou falar agora sobre o alto custo do Poder Legislativo. E amanhã falarei do Poder Executivo. E aqui não, em hipótese alguma, para atacar o poder, que eu faço parte em si, mas para criticar os
privilégios que integram o legislativo, um dos tripés da democracia. Eu preparei um amplo levantamento sobre o assunto, que depois apresentarei aos colegas e ao povo brasileiro em relação ao executivo. Mas já vou adiantar aqui algumas informações que julgo imprescindíveis para o início de conversa. Nada de novo, nada secreto, porém indicativo de que algo está fora do lugar, está fora da ordem mundial. É preciso mexer neste vespeiro. Afinal, nós que aqui estamos, temos a responsabilidade da mudança que a sociedade brasileira espera. O Congresso Nacional é um dos mais caros do mundo. Na vice-liderança, atrás estamos dos Estados Unidos. Lá o orçamento do Congresso é 4 vezes maior do que o nosso no Brasil. Só que o PIB americano é mais de 10 vezes superior ao PIB brasileiro. Reduzir o número de parlamentares ou reduzir o orçamento do Congresso, vamos aqui particularizar, falar um pouco da nossa casa, para darmos o exemplo e para mostrar que eu em nenhum momento fui revanchista. Quero falar de todos os poderes. Quero abordar sobre o custo da máquina pública. Porque se houvesse respeito com o dinheiro público neste país, não seria necessária a reforma da Previdência. Nosso orçamento anual no Legislativo é de 2 bilhões e 400 milhões de reais. E aqui não entram os gastos com Previdência dos servidores aposentados e pensionistas, que é de 2 bilhões de reais. Um número interessante quando se fala de reforma da Previdência. Senadores custam 2 bilhões e 430 milhões. Na Câmara, o orçamento anual chega a 4 bilhões e 300 milhões de reais, excluindo também quase 2 bilhões de reais com os gastos de aposentadorias. A Câmara, então, custa 4 bilhões 360 milhões e 500 mil reais, no caso, os 513 deputados federais. Esses números foram colocados para que comecemos a fazer uma reflexão sobre o tema. Está na hora, penso eu, brasileiros e brasileiras, senhoras e senhores senadores, de abrirmos mão de privilégios, de cortarmos na nossa própria carne, sob pena de contribuirmos ainda mais para a desmoralização do poder. Para não perdermos o hábito, trago para finalizar, não antes informando que o executivo custa 3 trilhões de reais, e amanhã aqui trarei todos os números. Concluo com uma frase que só pode ser de Deus: as palavras convencem, os exemplos arrastam. Agradecidíssimo. Parabenizo Vossa Excelência, Jorge Cajuru, que tem realmente feito aqui várias ponderações com relação à máquina pública, de um modo geral, de todos os poderes, e precisamos sim cortar na carne realmente, como propôs, inclusive, na Previdência. Eu acho que a medida provisória 871 teve esse objetivo, de cortar na carne, para depois propor uma reforma externa, né? Então, parabéns Vossa Excelência, e já convido imediatamente